falamos um pouco mais sobre, né, o porquê, o que e o como dos nossos 2 eventos na semana que vem. Eu liguei agora a gravação desse webinar. Esse webinar vai ficar gravado. A gente não sabe ainda se vai disponibilizar para todo mundo, mas vamos disponibilizar para quem nos avisou que não poderia estar aqui presente hoje, mas que queria ter acesso. Então, qualquer um, assim, é livre para perguntas, tá, da audiência, é livre para vocês tirarem suas dúvidas, mas saibam que elas ficarão gravadas. Também por parte da Citec, nós temos aqui hoje a Yasmin, o Darlan, a Samila e o Felipe. Darlan, quer fazer as honras aí por parte da Citec? Opa, obrigado, Heitor. Bom dia a todos. Isso é um aquecimento para a próxima semana, né? Vai ser intensa para nós aí, 2 dias em locais diferentes. É a primeira experiência que nós vamos fazer nesse formato e também num formato diferente, né? A gente vem fazendo algumas reuniões aí para alinhar e para nós está sendo desafiador montar esse novo formato, mas eu acho que vai ser bem interessante e todo mundo vai gostar do que vai poder acompanhar. Legal. Você viu que eu estou em homenagem à Citec hoje, eu vim com a paleta de cores Citec aqui. Próxima vez eu vou comprar uma igual a essa. Aí, mas achei que da próxima vez você ia vir com uma verde piscina, assim. Pode deixar. Mas vamos lá, então, pessoal. O objetivo hoje, então, Opa, peraí, só um segundinho. Aí. O objetivo hoje, então, é a gente apresentar para vocês, assim, eu sei que muitos aqui já estiveram numa Masterclass da MSMed da Citec, mas a gente está mudando um pouco o formato a partir de agora. Se der certo, vai ficar assim, né? Eu vou apresentar para vocês as novidades, então, para 2025. Dentro dessas novidades está um sistema de graduação de documentos, que é um spoiler aí do que vocês vão ver no treinamento. Em seguida, o Bruno vai apresentar para vocês a visão geral sobre os 2 eventos, o aprofundamento nos temas que vão ser tratados, e aí fica aberto para perguntas aí de vocês, ok? Então, vamos lá, sobre as novidades, né? Assim, para quem já participou da Masterclass, sabe que sempre no final a gente passa uma folhinha com perguntas para vocês responderem. Uma das perguntas, né? Esse é o 5º ano que a gente está fazendo a Masterclass, e uma das perguntas sempre envolve o que você queria a mais, né? Assim, que tipo de tema te agrada, né? E tudo mais. E a resposta, né? As respostas sempre vinham falando, principalmente dessas 3 coisas. Pedidos de mais profundidade e detalhamento. Então, eu gostei muito do tema que vocês trataram, mas eu queria algo mais profundo, eu queria algo mais detalhado. Também um pedido de casos mais práticos, né, quando a gente fica muito na teoria, como que se aplica essa prática. E também muitos elogios no formato arena, de discussão de exigências, que no final a gente sempre traz as exigências, né, e fica debatendo, né, como cada um responderia e tal. Então, é um cuidado que a gente sempre tomou, eu particularmente tomei, e eu tenho certeza que a equipe da Citec também, que a gente nunca quis que os nossos eventos, nossos treinamentos fossem superficiais. A gente sempre quis entregar realmente substância técnica, e eu entendo que quem foi nos treinamentos puderam observar isso, né? Que não era enxugar gelo, a gente não ficava só na parte de cima do iceberg, a gente tentava mergulhar no iceberg. Diga, Darlan. E eu queria comentar até que na última edição, né, que a gente fez até um desafio, que a arena no final foi montada e ninguém sabia o que viria na tela, né? Então a única pessoa que sabia era o Heitor. Então sentamos eu, Bruno, o professor Rodrigo e o Heitor. E o Heitor colocava os temas e cada um fazia a sua análise sem... Era aquele prova na hora, né? Surpresa para resolver o problema. E eu com 1 mês de empresa. Foi legal. É verdade. Mas então, então é isso, né? A gente, esse formato foi muito elogiado, sempre o conteúdo técnico era elogiado, mas o pessoal queria mais. E dentro desse contexto, a gente tinha alguns limitantes, né? Quais eram esses limitantes? Primeiro, o evento tem um dia. É um dia que todo mundo senta ali. Então, não dá para fazer uma pós-graduação, não dá para a gente nem fazer, assim, trazer uma densidade
que ultrapasse o que a gente consegue passar nesse intervalo de um dia. Mas, ainda assim, o pedido de mais profundidade ele é justo, porque muitas vezes a gente ficava pensando, a gente está pegando um grupo de empresas, de profissionais heterogêneos, e a gente precisa trazer o conteúdo de uma forma que todos acompanhem, né? Então, como que a gente consegue consolidar isso? Um grupo de profissionais heterogêneos, empresas heterogêneas, e um dia para explicar tudo, com todo mundo saindo com a sensação de que aprendeu o suficiente, né? E aí, considerando esses limitantes e os feedbacks, a gente chegou nas seguintes conclusões e traz para vocês as seguintes novidades. Primeiro, para que a gente possa ser mais preciso, mais profundo nos temas, a gente percebeu que não dá para misturar importador e fabricante no mesmo evento, né? Os fabricantes, quem trabalha em fabricante, tem uma série de desafios, e quem trabalha em importadores tem outra série de desafios. Há uma interseção entre esses desafios, mas há muita coisa específica. Então a gente pensou, se a gente faz uma masterclass para os importadores e uma masterclass para os fabricantes, a gente consegue trazer mais exemplos, trazer mais assuntos voltados àquele público. Então, a última em Rio Claro, a gente já fez um pouco focada nos fabricantes, e a gente, então, agora vai fazer o que chamam de roadshow, né? Um evento em Rio Claro e um evento em São Paulo na mesma semana, sendo que o de Rio Claro é mais focado em fabricantes e o de São Paulo é mais voltado em importadores. E isso, né, dobrou o nosso trabalho praticamente, porque a gente está tendo que fazer apresentações em dobro, né? O Bruno vai apresentar que tem até uma linha de raciocínio comum aos dois eventos, mas são na prática 2 eventos com 2 apresentações e 2 focos. Com isso, a gente entende que a gente vai conseguir ser mais profundo, atender mais esse público, porque se eu fosse muito profundo no assunto de fabricante, num evento que está muito importador, o pessoal do importador vai falar, isso não é para mim, né? A gente já tinha esse desafio antes, né? O pessoal de cardio ligava, vocês vão tratar de temas para mim? Não é ser só ortopedia, por exemplo? A gente falava, não, o pessoal de cardio pode participar, porque se aplica a qualquer dispositivo médico. E nesse caso se mantém assim. Mas importadores e fabricantes a gente está segmentando. Outra coisa, a gente vai assumir que o que é básico já é conhecido pelo público. Essa é uma decisão difícil, mas também é uma decisão na onda de ir mais profundo, que é a demanda que vocês estavam tendo. Então a gente vai, assim, nas últimas 5 masterclasses, a gente falou de estabilidade, a gente falou de avaliação mecânica, a gente falou de biocompatibilidade. Então, assim, a gente está assumindo, claro que sempre todo ano tem público novo, mas a gente vai assumir que o básico desses assuntos todo mundo já conhece e a gente vai partir para algo um passo adiante, né? E como que a gente vai garantir essa profundidade? A gente vai analisar casos práticos, a gente vai direto na prática. Então, assim, embora quando vocês olhem a ementa, não está escrito lá biocompatibilidade, não está escrito lá estabilidade, não está escrito lá avaliação mecânica, é porque, na prática, na hora de pegar um projeto para fazer, você tem que olhar para todas essas coisas. Então, a gente vai realmente tratar horizontalmente, nas outras masterclasses, a gente tratava dos temas verticalmente, né? Estabilidade, vertical, biocompatibilidade, vertical. Agora, nessa, a gente vai tratar horizontalmente. A gente vai pegar casos, projetos, produtos, cases, e vai horizontalmente tratar deles, de como aplicar esse conhecimento das outras masterclasses de forma prática, e com isso a gente entende que a gente vai conseguir chegar na profundidade que a gente gostaria. E aí, para isso, então agora é hora de a gente trazer o spoiler, né? Essa aqui é uma versão bem simplificada da apresentação que a gente vai fazer no início da masterclass, que é que a gente vai apresentar um sistema de graduação de documentos, tá? Então a MSMed criou esse conceito chave para esse treinamento, e até mesmo para a interface do futuro, a gente está vendo como que a gente vai implementar isso na execução de serviços, que é um sistema de graduação de documentos. O que é isso? Basicamente, é o seguinte: quando você tem uma documentação para mandar para a Anvisa, para mandar para o FDA, para mandar para a marcação CE, uma documentação técnica de um produto, sempre a questão é essa, né? O que é uma documentação suficiente? O que eu preciso mandar para a Anvisa? O que eu preciso mandar para a marcação CE? O quanto é o suficiente? E
uma pessoa que está fora do nosso ramo, que acabou de estar no nosso ramo, ou às vezes até algumas que já estão no nosso ramo há mais tempo, mas ainda não notaram, elas costumam achar que, existe um limiar claro, uma linha entre um documento aceitável e um documento inaceitável por parte do regulador. Ou seja, segui uma norma, fiz o teste, passou. Né? Sim ou não, preto e branco. E as pessoas também costumam achar que apenas com base no conhecimento e experiência é possível saber se a Anvisa ou outro regulador vai aceitar o documento como ele está. Essa é o pensamento de quem, né, não está tanto aqui na nossa área. Mas você que é um profissional regulatório, você sabe que, na realidade, a verdade é que, né, esses 3 itens. Há uma discrepância entre o que seria o estado da arte, o momento, né, o status atual de uma determinada variação técnica e o que o regulador conhece. Então, por exemplo, eu, o Bruno, o Darlan, a gente vai lá para a STM, a gente está vendo as normas que estão sendo discutidas para ser lançadas daqui 2, 3 anos. A gente está vendo os problemas que o FDA está trazendo lá, que ele quer começar a ver nos processos dali para frente, lá nos Estados Unidos. Então, esse é o estado da arte. Vai demorar, às vezes, 5 anos para a Anvisa saber disso. Né? Então, existe já uma discrepância inicial entre o que é o perfeito hoje, o estado da arte de uma avaliação, e o que a Anvisa pede. Desculpa, o que a Anvisa conhece. Há uma discrepância adicional entre o que o regulador conhece e o que ele cobra como sendo o mínimo necessário. Então, às vezes, um técnico da Anvisa já leu isso, já ficou sabendo disso, mas ele não está cobrando que você siga isso. E isso é uma questão individual, a gente vai chegar lá. E 3, há discrepâncias de conhecimento e de rigor entre diferentes indivíduos que trabalham nos reguladores. Então, é uma terceira camada de discrepância, né? Então, assim, vamos dizer que você fazer algo de acordo com o estado da arte de uma determinada avaliação técnica é a nota 10. Então, assim, o fato é que uma documentação excelente, de acordo com o estado da arte, uma documentação nota 10, ela vai ser sempre aceita pelo regulador, exceto haja algum equívoco pontual individual que às vezes acontece, mas é raro. E 2, esse tipo de documentação, né, de acordo com o estado da arte, perfeita, nota 10, ela é cara e ela é rara, porque muitas vezes não foi seguida em projetos mais antigos. Então, isso é muito comum com os importadores aqui, né, que recebe documentação que foi feita 5, 10 anos atrás para registrar no Brasil agora. Então, o que a gente conclui a partir disso? E aí, a gente vai propor um sistema de graduação, né? Eu estou falando aqui de nota 10, né? Em geral, quando você faz uma avaliação, né, você faz uma prova, você faz uma análise, né, uma prova na faculdade, na escola, etc., você recebe uma nota, né? E essa nota, né, se você receber um 0, quer dizer que você errou tudo, e nota 10 quer dizer que você arrasou, acertou tudo. Aí eu vou perguntar aqui para o Bruno. Bruno, qual que era a média aí na faculdade para você? A nossa média era 6. Você era da UFSCar, né? Isso, Federal de São Carlos. Na UFPR era 7, só para dizer. Mas aí depois, no final, era 5. Darlan, você é UFSC, né? Qual que era a média lá na UFSC? 7. 7. Na minha escola, né, no ensino médio era 6, mas na UFPR, na faculdade, era 7. Bom, beleza. Quer dizer que se eu tirei acima de 7, eu passei. Se o Darlan tirou acima de 7, ele passou. Se o Bruno tirou acima de 6, ele passou. Agora, Bruno, qual que era a média da sua mãe? Se você tirasse 6, chegasse, mãe, passei. E aí? Na faculdade ela não ligava muito, ela sabe que eu já estava sofrendo bastante. Mas até o final do ensino médio ali era 9, cara. Minha mãe também. 8, 9, ela ficava feliz. Às vezes 10. Então é isso, assim, com o pessoal da Anvisa é a mesma coisa. Para alguns a média é 6, para outros a média é 8 e outros não aceitam menos do que 10. Então, quando a gente transporta isso para os documentos regulatórios que a gente tem uma situação que uma nota, vamos lá, a gente criou aqui menos que 6, 6, 8 e 10. Né? A gente não sabe se a gente vai manter isso, vai ser A, B, C e D, mas enfim. O princípio é o mesmo. Menor que 6 não atende preceitos mínimos e muito provavelmente não será aceito pelo regulador. Nota 6
está defasado em relação aos preceitos atuais e pode ser aceito caso o regulador não seja rigoroso. Nota 8 está aceitável de acordo com os preceitos de comprovação de segurança e desempenho, mas pode ser questionado por alguém muito rigoroso. E o nota 10 está completamente de acordo com o estado da arte e somente será questionado caso haja algum equívoco do regulador. Então, assim, não existe passa, não passa, bom ou ruim, preto ou branco. Existe uma escala que vai do preto até o branco, com cinzas no meio, e nessa zona cinza aqui de 6 e 8, né, o cinza escuro aqui no 6 e o cinza claro no 8, você está correndo algum tipo de risco de tomar um questionamento. O bom profissional regulatório entende isso e entende a política de risco da sua empresa em relação às submissões e tenta entender se vai querer sempre ter nota 10, se vai querer ter nota 8 é o suficiente, nota 6 é o suficiente, e isso, claro, impacta em custo. Então, basicamente, a gente vai determinar no treinamento, não vou fazer isso hoje, mas lá no treinamento, lá na Masterclass, no dia 21 em Rio Claro e no dia 23 em São Paulo, a gente vai determinar objetivamente o que é uma documentação nota 6, uma documentação nota 8 e uma documentação nota 10 para cada assunto, né? Biocompatibilidade, avaliação mecânica, avaliação clínica, estabilidade com ressonância magnética, etc. E eu vou dar um exemplo aqui, tá? Só um exemplo. Por exemplo, biocompatibilidade. Hoje, se você apresenta uma justificativa teórica com base em matéria-prima, sem levar em conta o processo de fabricação e sem avaliar os endpoints aplicáveis, já vou te dizer, cara, a Anvisa não está aceitando. Esquece. Menor que 6. Com muita sorte, quem sabe você pega alguém lá que não prestou atenção e passa, né? Nunca diga nunca, mas eu diria que hoje essa documentação aqui é uma nota menor que 6. Isso estou falando para, claro, produtos de classe 3 e 4, tá? Aí vamos lá, o que seria uma nota 6? Né? Tá fraco. Você está correndo um bom risco de não passar. Você não fazer avaliação química e toxicológica, enviar ensaios soltos dos endpoints com uma avaliação muito simplificada. Isso é uma nota 6. O nota 8 seria um plano de avaliação biológica, mais um relatório de avaliação biológica, avaliando cada endpoint, justificando como cada endpoint foi avaliado, porém sem avaliação química ou com avaliação química incompleta. Isso aqui seria o nota 8. Isso aqui, boas chances de passar. Mas o que é o 10? A nota 10 é a avaliação química toxicológica completa, de acordo lá com a ISO 10993, 17 e 18, que nem a gente falou no nosso último treinamento. Então, assim, eu diria que nos últimos treinamentos, a gente sempre focou muito em dizer o que é o nota 10 atual. Agora, a gente vai entrar nessas escalas aqui do que é aceitável, do que não é, qual que é o risco da tua submissão, como otimizar custos, como entender essa correlação risco-custo das documentações. Isso com base na experiência que a gente tem aí de centenas de casos submetidos para a Anvisa. Aí, é o que a gente falou, né? No limite, todo regulador pode pedir nota 10. Mas com base na nossa experiência recente, os reguladores têm solicitado, como mínimo, a Anvisa, o nota 8 tem passado, no FDA, o nota 8 tem passado, e na marcação CE, eles estão pedindo nota 10 no MDR. Né? Tem que apresentar a avaliação química e toxicológica. Não está dando para fugir disso. Isso é dinâmico. Pode ser que daqui 2 anos, a Anvisa comece a pedir nota 10. Ou pode ser que daqui 2 anos tem uma avaliação nova, e o 10 vire 8, e teremos um novo 10. Né? Então, a gente vai avaliar com relação aos dias atuais. Tem outro exemplo aqui, avaliação clínica, né? O FDA menor que 6, o FDA nem pede avaliação clínica, né? Mas para a Anvisa, nota 8, a marcação CE é nota 10. Então, a gente vai, para cada tópico, não vou ir fundo nisso hoje, mas para cada tópico, nós iremos abordar o que é o nota 6, o nota 8, o nota 10, e depois vamos pegar casos práticos e trabalhar juntos em quanto custaria um caso C, um nota 6, quanto custaria um nota 8, você está disposto a receber uma exigência, dá tempo de cumprir essa exigência depois, podemos submeter um nota 6 e depois aditar um nota 8 enquanto o processo está na fila, se a fila estiver longa. A gente vai botar a mão na massa e pensar casos práticos, a gente vai trazer... Quantos casos práticos a gente tinha separado, Bruno? Uns 20 já, né? Então a gente vai... Uns 20 em cada evento. Exato. Então a gente vai pegar todo o conhecimento das últimas Masterclass e botar uma abordagem prática.
No limite, todo regulador pode aceitar o nota 6 ou pode exigir o nota 10, depende da sorte. Porém, entendendo o nível de risco que se decide tomar e contemplando o investimento que a empresa deve fazer, é possível tomar decisões esclarecidas. Esse vai ser o grande mote aí da nossa Masterclass. É isso da minha parte, por enquanto, de introdução. Bruno, você quer roubar a tela e passar para a sua parte? Sim, vou passar aqui. Vamos lá. Tirar. Beleza? Tudo certo aí? Vocês veem? A gente está vendo a tela que tem os 2 slides, não a tela que está com a apresentação, com a tela cheia. E fazer um ajuste aqui. Só um momento. Agora foi? Agora foi. Beleza. Bom, então, deixa eu só voltar a ver vocês. Bom, então, nessa parte a gente vai falar um pouquinho sobre uma visão geral dos 2 eventos, e depois vai entrar numa aprofundação, um aprofundamento breve sobre cada um dos temas. Bom, primeiro, o nosso evento de Rio Claro, então, ele vai ser focado em desenvolvedores e fabricantes. Ele vai acontecer no Hotel Class, que está aí na imagem, e ele vai contar com a participação, né, além da MSC Med e da Citec, com a equipe da Sartori, que é um cliente com quem a gente já tem uma relação longa e exitosa, e que vai dividir com a gente alguns pontos durante o tema 3. Pode falar. Só fazer um comentário, Bruno. Realmente, dessa vez também, nos 2 eventos a gente convidou alguém externo, né, que participe, no caso, do dia de fabricantes com o fabricante e no dia de importadores, um importador, para trazer alguém que vai trazer essa visão também de quem está com a mão na massa ali, né, como fabricante. Nós somos consultoria. Não é de nenhuma forma uma propaganda dessa empresa, ninguém pagou nada para participar do evento, é um convite mesmo direto, e o objetivo não é falar frivolidades, o objetivo é a gente falar exatamente, né, tanto que o tópico é sobre consultorias e clientes, né, como otimizar. Então, é para ser algo bem transparente aí com todos. Legal, é isso aí, importante frisar esse ponto. Então, aqui a gente tem também o evento de São Paulo, né? Então vai ser no Mercury Pamplona. O formato, como a gente vai falar daqui a pouco, ele é análogo, né? Então ele segue uma linha de raciocínio, tanto que a gente vai abordar os temas de forma transversal, no aprofundamento. Além disso, é importante pontuar que teremos conosco, representando a Comed, também um cliente, temos a Suzy Gonçalves, na mesma linha do que o Heitor trouxe. É um convite feito para a gente dividir as experiências de forma muito transparente e ficamos muito orgulhosos de mostrar desse jeito, né, de os clientes terem aceitado esses convites, porque a gente entende que é um formato inédito e que propicia uma visão sobre, né, todas as vantagens e desvantagens, os pontos de equilíbrio que a gente foi encontrando ao longo dos anos para trabalhar da melhor forma possível. E teremos também a Mariana Guerra, que é uma das especialistas, né, uma analista do time da MSC Med, durante a apresentação de São Paulo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os temas de número 1. Né? Então, vocês vão perceber, então, no dia 21/10, a gente vai ter sempre esse olhar sobre o desenvolvedor e o fabricante, e no dia 23/10 em São Paulo, a gente vai ter sempre esse olhar do importador e do distribuidor. No caso do tema 1, a gente vai falar em Rio Claro sobre a preparação para uma expansão internacional, uma abordagem para assuntos regulatórios e P&D, considerando as nuances regulatórias de mercados como Estados Unidos e União Europeia, que são mercados bastante solicitados, né, pelos clientes a partir de um certo momento de maturidade.
E também sobre, conectando, né, com o sistema de graduação, a gente vai falar sobre robustez e suficiência das documentações geradas por esses atores, pelos fabricantes e desenvolvedores. Sempre pensando nessa linha, tá? Do sistema de graduação, do entendimento do que é suficiente, de como que a gente otimiza, né, sempre os esforços, considerando essas nuances e as sinergias entre os mercados. Depois, a gente vai pensar no dia 23 do 10, nesse ator, no importador distribuidor, que está trazendo o produto de fora, que muitas vezes vai lidar, né, sempre, né, vai lidar com a documentação desses fabricantes que estão lá fora, sejam eles uma outra unidade de negócios, de uma multinacional, da qual esse importador faz parte, sejam eles um parceiro, realmente, um terceiro que você prospectou, que você encontrou, e cuja documentação você vai ter que trabalhar para entrar no país. Com questionamentos que norteiam o nosso encontro, do tipo que a gente colocou aqui, né? Então, o produto já é um sucesso no exterior, mas a documentação está enfrentando desafios para ser aprovada no Brasil. Ou, será que você, né, tá consciente das diferenças de expectativas, né? Porque a expectativa é um ponto importante que existe entre a Anvisa, por exemplo, ou o FDA, ou a NMPA na China. E aí esse ponto da expectativa, ele toca exatamente na questão dos sistemas de graduação, das avaliações que a gente estava falando anteriormente, sobre o que cada um espera a depender do tipo de informação que vai ser veiculada num dossiê de submissão qualquer. Mas, e aqui talvez seja um mini spoiler, né, mas a gente quis trazer também qual que é o questionamento que norteia os dois temas de número 1 e que se conectam fundamentalmente com o sistema de graduação. A pergunta que a gente vai exercitar ao longo dos temas de número 1, através dos cases e estimulando a participação, né, de quem estiver conosco, né, nesses 2 dias, é essa aqui, né? Qual que é a graduação atual de risco da minha documentação e como é que eu posso melhorar essa graduação desse documento de uma forma prática para ganhar os mercados de maneira ágil. Pode falar, então. Perfeito. Então, assim, aqui nesse ponto, a gente vai abordar muito a diferença entre a expectativa da Anvisa, do FDA, da marcação CE e até mesmo de outros mercados. Quando você é importador, essa diferença impacta em você de uma forma. Quando você é fabricante, essa documentação impacta você de outra forma. Então, o importador a minha documentação é boa o suficiente para o FDA, porque o meu fabricante é norte-americano. Ou a minha documentação é boa o suficiente para a Europa. Ou a minha documentação é boa o suficiente para a China, estou importando da China. Qual é o gap comum para o Brasil? E como que eu consigo trabalhar investimento, tempo e questões técnicas, né, nota 6, 8 ou 10, para melhorar o suficiente a minha documentação para submetê-la no Brasil? Essa é a mentalidade do importador. Já para o fabricante nacional, ele tem uma documentação a criar para a Anvisa do zero. Então é outra mentalidade, e depois, na hora que ele vai exportar, aí ele tem um outro gap. Então, no final, fundamentalmente, o conteúdo aqui é o mesmo, porque a gente está falando da diferença entre diferentes países, de qual que é, tecnicamente, o que eles esperem de diferente de você. Mas, na prática, quando a gente apresenta isso para o importador, a gente vai ter um viés, e quando a gente apresenta isso para o fabricante, a gente vai ter outro viés. Mais ou menos isso, certo, Bruno? É isso aí, legal. Nos temas de número 2, então, e o Claro, falando com, né, os fabricantes e desenvolvedores, a gente vai falar sobre a aplicação de aspectos técnico-regulatórios para gerar economias no desenvolvimento de dispositivos médicos. Então, isso é uma coisa que frequentemente quem desenvolve produtos encontra diante né, no dia a dia do trabalho de desenvolvimento, que é isso aqui, né? Imaginar que você vai ter ali um único teste que você vai tentar usar para um grupo de produtos dentro de uma temática técnica qualquer. Tá? Então, sei lá, pode ser um agrupamento para, sei lá, um site de estabilidade, ou para uma avaliação biológica, ou para um desempenho mecânico, né, de algum tipo, dependendo do dispositivo.
E quando a gente vai abordar, né, esse teste, como que a gente seleciona, né, o pior caso, por exemplo, como que a gente determina, vou expandir a questão que está aqui, como que a gente, né, determina os critérios de aprovação, ou mesmo os critérios de agrupamento, para desenvolver, né, para chegar em economias significativas para a empresa, porque no fim do dia são economias que vão afetar de forma positiva todo o ciclo de vida do produto, a partir do momento que a gente vai para o mercado. Além disso, né, planos de desenvolvimento de produtos que considerem, né, que você tem o plano, ele vai funcionar aqui como uma contraparte, né? Então, você tem o critério de desempenho, você tem a seleção do pior caso, mas será que a gente consegue olhar para os planos de avaliação desses produtos, seja mecânicos ou de compatibilidade em ambiente de ressonância magnética, ou de biocompatibilidade, como uma oportunidade de economia de recursos? E aí, pensando na contraparte. Oi, pode falar. Desculpa, Bruno, achei que já estava terminando, sorry. Se quiser terminar, termina. Não, pode falar. Tranquilo. É que assim, né, o título de São Paulo, né, é a documentação perfeita não existe, estratégia em tempos de Reliance. O título de Rio Claro poderia ter a mesmo prefixo, né, a documentação perfeita não existe. Todo mundo sabe que a documentação perfeita não existe, né? Então, como que você trabalha, né, nessa imperfeição? Uma vez, Bruno, você me falou uma frase que alguém tinha te falado que eu acho muito interessante, é que na qualidade é preto e branco e no regulatório você tem que estar confortável no cinza. Então, eu acho que essa palestra é sobre como estar confortável no cinza, né? Como estar confortável nessa posição, sabendo que a sua documentação não vai ser perfeita, mas onde que você investe pouco para melhorar muito e onde você decide, cara, eu não vou melhorar acima disso, sabendo que eu tenho um risco, porque não tenho esse dinheiro, às vezes, não tenho esse tempo, não tenho esse dinheiro. Então, como que você gerencia isso, né? E no caso dos importadores, a gente tem um elemento novo que é o Reliance, que muda a correlação de risco, na minha opinião. E a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre casos que os Reliances foram aceitos, casos que os Reliances não foram aceitos. No caso dos fabricantes, como lidar nesses prazos, né? Porque quando a diretoria da empresa decide colocar um projeto para desenvolvimento, meio que eles estão prevendo que vai começar a vender dali 6 meses, só que a fila da Anvisa, só a fila tem 9, né? Então, como encontrar algo factível em termos de prazo, de investimento, de custo e de risco, né? E organizar toda essa questão. Então, esse é o tema 2 aí nos dois eventos, mas com os seus vieses também. Legal. Na verdade, acho que, para além do que o Heitor trouxe, que ficou bem completo, é só comentar isso, né, que é sempre a contraparte, né, essa é a ideia. E qual que é, né, trazendo aqui o mini spoiler do tema 2, qual que é a pergunta que está por trás, né, e sobre a qual também, quem tiver com a gente em Rio Claro ou em São Paulo, vai ser o drive, né, o driver, na verdade, desse nosso tema 2. A partir do momento que eu identifiquei qual que é a graduação da minha documentação, esteja eu tentando, né, fazer uma expansão internacional ou entrar no Brasil com um produto, e as melhorias que eu posso fazer nessa documentação, como que eu realizo essa implementação equilibrando, né, com um equilíbrio otimizado entre qualidade, tempo e recursos financeiros. Então, como o Heitor estava trazendo, esse ponto é muito importante, né? Como é que a gente equilibra esses 3 pontos para termos em mãos ali um time to market que vai soar bom, ou muito bom, junto, né, a empresa como um todo, mas ao mesmo tempo garantindo, né, uma base de qualidade que nos dê confiança para esse avanço. E aí, nossos temas de número 3, nossos temas inovadores, aqui a gente optou por escrever de forma conjunta, porque realmente são as mesmas perguntas, né? São as mesmas indagações. Equipes internas ou consultorias, otimizando esforços, custos e resultados. A gente está muito contente de poder trazer esse formato
né? Eu acho que não vimos isso em nenhum dos outros eventos. E a gente está muito contente de ter os clientes, né, junto conosco no palco para responder algumas perguntas, né? Como é que a gente sabe, por exemplo, a hora certa de contratar uma consultoria? Ou quando é que o time interno é a melhor opção para otimizar, né, esses custos e esse resultado? Algumas reflexões sobre o custo real de não contratar uma consultoria ou de contratar um parceiro de forma errônea, né? O que acontece com esse timing ou com a qualidade das entregas? E também debates sobre o equilíbrio da necessidade, né, entre os trabalhos produzidos internamente e externamente, ou seja, para otimizar resultado, custo e tempo. Todo mundo pode falar. Isso. Eu quero até comentar o seguinte, sim. Também eu quero dizer o que esse tópico não é, tá? Esse tópico, não é propaganda que vai dizer que você sempre tem que encontrar uma consultoria para qualquer Sim. coisa. Pelo contrário, para nós, consultoria é ruim quando o cliente nos contrata para coisas que ele não precisa. Porque no final das contas você vai perceber que ele não precisa e ele vai achar que contratar consultoria não ajuda. Então, para mim, e eu acho que é uma mentalidade de empresas sérias e tudo mais, você vai contratar uma consultoria quando você precisa dela. E no momento que você precisa dela, para um objetivo que ela tem condições de atender para você. Então, a gente vai dar dicas para isso como quem é contratado. Olha, quando você for me contratar, pense nisso. E também, outra coisa que isso não é uma propaganda desses clientes, da nossa relação com esses clientes. Pelo contrário, inclusive a Laís da Sartori está aqui, a Laís pode depois até confirmar para vocês, que eu falei, não finjam que é tudo perfeito. A gente não vai dizer aqui, de chegar com a Sartori lá no palco, chegar com a Suzy da Comédia lá no palco e dizer que a gente acertou tudo, que foi tudo maravilhoso, que a gente fez tudo no prazo que pediram para a gente, que a gente nunca teve que negociar um prazo, que a gente nunca teve que negociar um preço, que a gente nunca teve que ter uma reunião de emergência para discutir algum problema, porque é assim que as coisas funcionam. E todo mundo que trabalha de segunda a sexta, das 8 às 20, às vezes do sábado e domingo, sabe disso. Então, a ideia é a gente conseguir ser aberto o suficiente até para que todo mundo traga a sua experiência com consultoria, vai ter consultores, vai ter empresas, então a ideia é a gente ter um debate aberto como profissionais de tipo assim, como que a gente funciona melhor juntos, né? E eu espero que dê certo, espero que a gente consiga ser aberto a esse ponto. Valeu, Heitor. Cara, eu tenho certeza que vai dar certo, vai ser uma excelente apresentação. E aí, indo aqui para o nosso mini spoiler, né, a pergunta que norteia esses temas de número 3 por fim, né, então a gente identificou o sistema dentro do sistema de graduação as nossas notas, refletiu sobre, né, as adaptações necessárias e como fazer isso da forma mais equilibrada do ponto de vista de qualidade, de custo, de tempo, como utilizar, então, uma consultoria e quando, né, Heitor, como você falou, né, quando e como utilizar uma consultoria para atingir a graduação de risco desejada de uma forma eficiente, considerando, aí talvez todo mundo aqui vá sentir aquele momento que você fala assim, lembro disso em outras reuniões, né, considerando que os projetos precisam andar todos em paralelo. Tá? Então, é um desafio comum das lideranças acho que talvez todas ou quase todas as empresas da nossa área, esse desafio tem que andar em paralelo, tem que andar tudo e tal. Então, a gente queria trazer com esse toque de realidade, de transparência, com muita clareza, né, o quando e o como, né, da utilização de serviços de consultoria da melhor forma possível dentro de projetos do dia a dia atribulado. E, por fim, a queridinha, né? Assim, eu devo dizer que, assim, em abril, durante a última Masterclass, eu tinha mais ou menos 3 semanas, não era, acho que nem um mês, talvez, de MSC Med. E eu fiquei realmente, assim, primeiro, muito animado, quando o Heitor falou assim, não, agora é a arena, né? Começou a pôr as exigências lá, eu gosto desse efeito surpresa. E eu fiquei, assim, chocado com, né, o nível de engajamento, né? O pessoal ficou muito animado, foi muito, muito bacana, assim mesmo,
a participação das pessoas que estavam conosco naquele evento, e é por isso que a gente vai trazer, né, a Arena. Eu acho que a Arena, de alguma forma, ela inspirou, né, ela retro-inspirou os outros temas, né, esse ambiente de discussão de ideias, né, de troca contínua, ele acaba influenciando, né, a forma como a gente montou esse evento de agora. As perguntas que a gente colocou aqui, elas são basicamente, eu não vou ficar lendo todas elas, mas elas são basicamente voltadas para explicitar que, tanto no dia 21 quanto no dia 23, o que a gente quer é isso, né? Trazer, primeiro, umas surpresas, né? O Heitor, ele escolhe muito bem ali as exigências para... Estou escolhendo, inclusive, as que... Eu queria dizer que o Bruno ficou animado, eu fiquei nervoso, tá? Que eu fiquei pensando, será que eu vou saber responder? Será que eu não vou? Será que eu vou passar vergonha? Eu tenho umas sensações assim também, né? Mas, cara, é parte da diversão. Assim, já é tradição, né? A gente fez isso desde o primeiro evento. Eu acho que a diferença dessa é que a gente está separando um tempo bem maior para essa. Em relação das últimas vezes, a gente separava uma última meia hora, né? Pegava lá 4, 5 exigências e debatia. Dessa vez a gente vai pelo menos 1 hora e 15 dessa parte, porque a gente entende que é o momento também que você consolida tudo que você aprendeu, né? Então, é como se fossem os exercícios no final da aula, né? Sim, e também preparados para o fato de que, né, como foi em Rio Claro, estende um pouquinho o tempo, mas essa extensão aí, ela já depois cai no happy hour, então tá tudo bem. Né? E a pergunta, aqui não tem mini spoiler, né, mas essas perguntas basicamente são para dizer que a gente procura trocar o máximo de experiências possível, trazer quem estiver com a gente para essas dúvidas, para os debates, sempre muito rico. Aliás, assim, eu estou separando as exigências agora e, obviamente, eu tenho um bom catálogo de exigências aqui na empresa. Mas, se alguém que estiver aqui tiver alguma exigência que quiser que a gente debata semana que vem, pode mandar para mim, tá? Que eu coloco. Eu não vou mostrar para o Darlan e para o Bruno. Eles vão ter que responder na fogueira. Pode deixar. Bacana. É isso aí, ótima ideia. Mandei as suas exigências também, legal. E aqui, gente, né, então, falando um pouquinho sobre, né, aqui estão, né, os preços que serão praticados em lote único, tanto para Rio Claro quanto para São Paulo. Como a gente falou já dentro do grupo, decidimos manter o preço do primeiro lote, acho que não fazia sentido ter um preço aumentado para o segundo. Os links das inscrições, eles estão já aqui no nosso chat, estou até olhando assim, já estão já eles aparecendo aqui. Lembrando que a gente tem descontos para mais de uma inscrição de uma mesma empresa e também disponibilizamos aqui um telefone de contato, caso vocês queiram, né, debater alguma coisa com o nosso time comercial. É importante dizer que São Paulo ainda tem algumas vagas, mas Rio Claro está quase esgotando. Então, quem é Rio Claro, até porque já é só mais uma semaninha, é melhor correr. Mas São Paulo ainda tem algumas vagas. Legal. E apresentado, né, as informações aqui do nosso encontro, a gente abre, então, para, né, temos aí 15 minutos, 14 minutos. Então, fica aberto aí para quem quiser trazer alguma dúvida, perguntar sobre os temas, os formatos, estamos abertos aí. Quem quiser fazer pergunta pode só abrir o áudio ou levantar a mão ou escrever no chat. Sim, fiquem à vontade. Se ninguém tiver dúvidas, acho que fizemos um bom trabalho, Bruno, de com detalhes o que vai ser necessário. Sim. Equipe Citec, vocês têm algum comentário, alguma questão para trazer? Só o link que está no chat. Desculpa, Samila, pode seguir. Só o link aí que está no chat, quem quiser já fazer inscrição, porque a partir de agora, como tem algumas pessoas aqui, já vão começar a fazer inscrições e a gente não pode segurar as vagas, tá bom? Isso. Perfeito. Legal. Não, da minha parte, não tenho nenhum comentário, só ansioso para semana que vem.
Faltou um slide importante do Happy Hour, tá, pessoal? Os 2 eventos vão ter Happy Hour. O de Rio Claro, eu lembro que é um churrasquinho com espetinho. Vai ser gostoso. Eu não vou dar mais spoiler do Happy Hour. Fica só no ar aí. Legal. Fechou, pessoal. Vamos em frente. Eu espero encontrar todos vocês semana que vem em Rio Claro, em São Paulo. Tenho certeza que vai ser um baita conteúdo aí. A gente nunca abriu nesse nível, assim, as engrenagens dos nossos pensamentos por aqui. Espero que vocês aproveitem. Beleza? Valeu, Obrigado. gente. Um abraço para todos aí. Valeu, gente. Obrigado, hein? Um abraço.